a gripe espanhola e a Stanley Cup que não acabou. Fala galera, beleza? Depois de mais de um ano sendo afetados diretamente pela pandemia da Covid-19, esse assunto deixou de ser novidade para a maioria. E, infelizmente para muitos, passou até a ser tratado como algo de menor importância. E para falar sobre essa seriedade e mostrar que a situação ainda está um pouco longe de acabar, nós vamos resgatar uma história insólita que aconteceu na última grande pandemia antes da Covid-19. Eu estou falando sobre a gripe espanhola do início do século XX. Mas antes de começar a história, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber nossas atualizações e compartilhe nossos conteúdos para que mais pessoas tenham acesso a essa história. Hoje nós vamos voltar ao ano de 1919 para contar como a pandemia de gripe espanhola devastou a Stanley Cup de 1919, que é a série final da Liga de Hóquei dos Estados Unidos. Uma história triste e bizarra que exemplifica uma época distante, em que as pandemias com potencial mortal eram tratadas com banalização e chamadas de gripezinha. Para me ajudar a contar essa história, eu convidei o amigo Ciro Oliveira, que é um dos fundadores do blog Start Sports e, além de tudo, um grande fã dos esportes americanos. E aí, pessoal do canal Que História! Hoje eu vim falar para você sobre hóquei no gelo, mais especificamente sobre a NHL, a National Hockey League, a mais rica e influente liga profissional de hóquei do mundo, que é composta por equipes do Canadá e dos Estados Unidos. Seu gigantesco troféu, a Stanley Cup, simboliza a força da liga e eterniza em seu corpo o nome dos campeões que tiveram a honra de erguê-lo. Entretanto, existem poucos períodos em que ele não tem nenhum nome gravado, e um desses é o tema deste vídeo, a temporada de 1918-1919. Mas antes de nós entrarmos naquela fatídica temporada, vamos entender qual era o contexto do mundo naquela época. A virada de 1918 para 1919 foi muito importante para a humanidade, trouxe bebês muito famosos naquele período, né? Nelson Mandela, Ingmar Bergman e até o Jaimil Carteiro são desse ano. E o maior momento daquele período foi o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas em meio ao alívio pelo fim da guerra, 1918 deixou uma herança bem menos auspiciosa à gripe espanhola. A gripe espanhola foi a mais mortal do século XX, sendo transmitida pelo espirro ou pela tosse, causada pelo vírus H1N1. É mais ou menos o que vivemos hoje. E naquela época a pandemia durou de 1918 até 1920. Apontam-se duas principais causas para ela ter acontecido. A primeira delas é que ela teria tido início na área rural do Kansas, nos Estados Unidos, onde estavam concentradas a maior parte do esforço de treinamento de soldados dos Estados Unidos para a Primeira Guerra Mundial. Inclusive foi lá, dentro do Fort Riley, que morreu a primeira pessoa de que se tem notícia vítima da doença, que foi o cozinheiro do Exército dos Estados Unidos, Albert Gitchell. Já a segunda hipótese aponta para a cidade de Étampes, na França, onde estava a principal base britânica à margem do Canal da Mancha. Era um ponto de chegada e partida de soldados britânicos e ainda concentrava cemitérios, hospitais e uma criação de porcos. Ambas as hipóteses apontam para o que sabemos hoje ser um paraíso para a proliferação de vírus, espaços pequenos, com pouca circulação de ar e raríssima higiene. No caso de 1918, o grande diferencial para que a gripe espanhola se tornasse uma pandemia foi o fator da guerra. As péssimas condições do fronte das trincheiras, a superlotação dos quartéis e o alto tráfego de soldados foi tão eficiente quanto o nosso sistema aéreo para espalhar o vírus pelo mundo naquele período. Somado a isso, a desnutrição da população mundial facilitou o trabalho do vírus. Isso mesmo, naquela época, como grande parte da produção de alimentos foi concentrada para envio
para o fronte de batalha, acabaram que diversas regiões sofreram com a escassez de comida. O cenário estava pronto, esperando apenas o vírus chegar. Com o fim da guerra, os soldados voltaram para casa, carregando uma arma mortal com eles. Como deu para ver, a Espanha não foi um dos focos e nem estava envolvida na guerra, mas ainda assim deu nome à gripe. Como o país foi o primeiro a noticiar a doença, já que era um dos poucos com imprensa livre e não tinha preocupação de que as informações da batalha comprometessem sua política externa, como as notícias vieram primeiro de lá, acabou que a gripe ficou conhecida como gripe espanhola. Várias pessoas começaram a achar que a gripe atacava apenas o pessoal que estava na Espanha, mas logo isso se mostrou um grande engano, com diversos países do mundo, com exceção de algumas ilhas, começando a apresentar casos. Em 2 anos, a gripe espanhola contaminou 500 milhões de pessoas, o que dá 1/4 da população do mundo naquela época. Com a documentação parca daquele período, não dá para saber exatamente o número de mortes, mas dados de pesquisas apontam uma variável grande, entre 20 e 100 milhões de mortos. Dentre os falecimentos que tiveram repercussão mundial, o intelectual alemão Max Weber e o presidente do Brasil da época, o Rodrigues Alves, foram vitimados pela doença. Já imaginou se isso acontece hoje? Assim como agora em 2020, naquele período a pandemia também não foi levada a sério, o que potencializou o número de mortes. Medidas como o fechamento de escolas, comércios e a paralisação de esportes também foram propostas naquele período. Porém, como as pessoas acreditavam em curas milagrosas e não levavam a sério a doença, imaginando tratar-se apenas de uma conspiração, o problema só aumentou. Uma armadilha em que a nossa sociedade avançada de 2020 jamais cairia, não é mesmo? Bom, agora que nós já contextualizamos o pandemônio, quer dizer, o pandêmico mundo de 1918 para 1919, agora nós vamos falar um pouco de hóquei. A NHL teve um começo complicado. Seu embrião foi no Canadá com a antiga NHA, National Hockey Association, fundada em 1919 por equipes das províncias de Ontário e Quebec. Devido a divergências internas, 4 equipes, Montreal Canadiens, Montreal Wanderers, Ottawa Senators e Quebec Bulldogs, saíram da NHA, que foi suspensa naquela época, e fundaram uma nova liga, a NHL, em novembro de 1917. Assim, a temporada de 17-18 foi a primeira organizada pela nova liga e já sofreu com grandes desafios, como a concorrência de outras ligas, a perda de talentos para a Primeira Guerra Mundial e um incêndio na Montreal Arena que acabou destruindo a casa de 2 de seus 7 times. Depois de um primeiro ano caótico, a NHL sofreu com rumores de que não prosseguiria com suas atividades para a próxima temporada e que os clubes retornariam para a NHA. No final das contas, a temporada de 18-19 foi confirmada, sem que pudessem imaginar o caos que descrevemos anteriormente estava por vir. Não bastasse isso, os bastidores da liga já estavam on fire. No final, apenas 3 times canadenses disputaram a NHL naquela temporada: o Montreal Canadiens, o Ottawa Senators e o Toronto Arenas. As 3 equipes disputariam a vaga na decisão, a Stanley Cup, que era disputada entre o campeão da NHL e o campeão da Pacific Coast Hockey Association. Assim, esses 3 times canadenses fariam um calendário de 20 jogos para decidir quem disputaria a Stanley Cup. Mais ou menos. Com um time ruim e em dificuldades financeiras, o Toronto Arena se retirou da liga antes do final da temporada. Assim, Senators e Canadiens fizeram uma série final para decidir quem seria o representante da NHL na Stanley Cup. A série terminou com a vitória dos Canadiens. Com isso, a equipe de Montreal jogaria a Stanley Cup contra o Seattle Metropolitans, numa revanche da série final perdida em 1917. O que não se imaginava é que eles protagonizariam um dos capítulos mais dramáticos da história do hóquei. A série entre Canadiens e Metropolitans chegou a começar e teve 5 partidas disputadas em março de 1919. No dia 19, vitória do Metropolitans por 7-0. No dia 22, vitória dos Canadiens por 4-2.
No dia 24, nova vitória do Metropolitans, dessa vez por 7-2. No dia 26, 0-0 no tempo normal e no overtime. Por fim, no dia 30, o jogo que poderia encerrar a série foi vencido pelos Canadiens por 4-3. Acabou que esse jogo seria o epicentro de todo o caos que assolaria aquela decisão. A série foi suspensa pelas autoridades de saúde apenas 5 horas antes do início do sexto e derradeiro jogo, marcado para 1º de abril daquele ano, pois os jogadores do Canadiens e o seu manager George Kennedy adoeceram com a gripe espanhola e foram hospitalizados. Dentre os destaques do time, Lalonde, Hall, Coutu, Berlinguete e McDonald foram acometidos e o time tinha apenas 3 jogadores saudáveis para a partida. Kennedy, o manager da equipe, chegou a declarar que estava perdendo a Copa para o Seattle, mas Pete Muldoon, manager e técnico do Metropolitans, se recusou a aceitar a Copa em uma desistência. Ele se solidarizou com a fatalidade e não viu justiça em um WO. O comandante de Montreal, que infelizmente seria derrubado pela doença, pediu para usar jogadores do Victoria Cougars, equipe integrante de outra liga, a PCHA, mas o presidente da liga, Frank Patrick, recusou o pedido. 4 dias depois, o defensor Joe Hall morreria por uma pneumonia desenvolvida como consequência da gripe espanhola. O manager da equipe, George Kennedy, chegou a ganhar alta e foi tratado como curado, mas complicações causadas em decorrência da gripe espanhola acabaram debilitando sua saúde e o levaram à morte alguns anos depois. Com tanta gente impossibilitada de jogar a partida, mortes acontecendo, acabou que não havia clima para continuar aquela decisão. No fim, a Stanley Cup de 1919 ficou sem um campeão, algo que só voltaria a acontecer em 2005, devido a uma temporada perdida por conflitos trabalhistas entre os jogadores e os donos. Aquele espaço vazio no troféu se tornou uma ferida histórica na liga e uma lembrança importante para a sociedade dos Estados Unidos sobre os perigos de uma pandemia. Quando a taça foi redesenhada em 1948, o local passou a ter o nome das duas equipes com a seguinte mensagem: não completada. Uma triste história que devia servir de exemplo. Pena que, 100 anos depois, mostramos que ainda não sabemos nos cuidar em situações extremas como essa. Não é verdade? Então é isso, pessoal. Resgatamos uma triste e insólita história da última pandemia antes da atual que vivemos, que afetou diretamente o esporte e o cotidiano das pessoas. Queremos mostrar o perigo que é negligenciar uma doença tão mortal como a que estamos enfrentando agora e, principalmente, atentar e levantar a todos a preocupação de se cuidar e de cuidar de quem estiver próximo de você. Acreditar na ciência é muito importante e, num momento como esse, é a única forma de superarmos essa adversidade biológica. Aqui no canal a gente já tem um conteúdo com 5 competições que foram canceladas, inclusive o vídeo foi motivado pelo adiamento dos Jogos Olímpicos. Então, se você quiser dar uma conferida, ele vai estar aqui no card, bem aqui em cima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é uma história que, apesar de trágica, é muito importante que nós saibamos o que ocorreu para que nós possamos evitar os mesmos erros do passado no futuro. Afinal de contas, nós voltamos a viver em uma pandemia global, não é verdade? Então, cuidem de vocês, cuidem daqueles que vocês gostam, máscara, álcool em gel, não ouçam bobagens na internet, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal do meu amigo Bruno Santos e espero que vocês todos fiquem bem, tá certo? A vacina está chegando. Se cuidem. Um grande abraço. Fica o agradecimento ao amigo Círio pela participação nesta edição do Que História e convidamos você para deixar nos comentários o que você achou, se tem alguma outra história referente à pandemia que você queira que a gente conte aqui, tem comentários, quer dizer, o que você está achando do canal, fique à vontade, a gente vai adorar ouvir. No mais, inscreva-se, clique no sininho para receber as atualizações e compartilhe os nossos conteúdos com seus amigos. É isso aí, pessoal. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!